Parabéns, presidente Bolsonaro. Você já conseguiu ser o presidente mais impopular nos 100 primeiros dias de mandato. Essa é a conclusão que chegou a pesquisa Datafolha. Eu vou ler aqui a manchete da Folha de São Paulo sobre isso. Olha, após 3 meses, Bolsonaro tem a pior avaliação entre presidentes de primeiro mandato. Para 30%, o governo é ruim ou péssimo. Em período semelhante, Collor tinha 19% de reprovação, FHC 16%, Lula 10% e Dilma 7%. E diz a reportagem aqui, olha, segundo o Instituto Datafolha, 30% dos brasileiros consideram o governo de Bolsonaro ruim ou péssimo, índice semelhante ao daqueles que consideram ótimo ou bom, 32%, ou regular, 33%. Não souberam opinar, 4% dos entrevistados. Ou seja, o Bolsonaro está quebrando um recorde histórico aqui, desde que há essa pesquisa de popularidade entre os presidentes de primeiro mandato. Ele tem uma taxa de reprovação que me parece um pouco inevitável, né, dado o começo turbulento desse governo, de incompetentes, de pessoas ineficazes que não sabem o que fazer. Bagunça nos ministérios, bagunça no governo, os filhos do Bolsonaro interferindo, o caso do Queiroz também, né, o Laranjal do PSL. Então tem um monte de histórias interessantes aqui nesse começo de mandato que levam esse governo a ser um dos mais impopulares em começo de mandato. 100 primeiros dias e essa bagunça aí sem precedente. Mas o Bolsonaro preferiu desconsiderar isso, né? Ele disse aqui numa entrevista para o Estadão que ele acha que não tem tanta notícia ruim assim. E que ele não ia comentar isso aqui porque o Datafolha não tem credibilidade e não merece atenção. E assim, há 2 caminhos para o Bolsonaro agora. Um deles é tentar moderar o tom e tentar governar como alguém normal, né? Como um presidente responsável, mas, no geral, os especialistas não pensam que isso vai acontecer. Pelo contrário, o que eles pensam é que a tendência do Bolsonaro é radicalizar o discurso para poder dialogar, principalmente com a base dele, né, com os bolsonaristas mais radicais. Porque ele já queimou pontos ali com o parlamento, ele já criou uma celeuma ali, então pode ser que ele não tente fazer isso. Inclusive, fontes próximas ao presidente já disseram que ele não parece ter noção da responsabilidade dele, do que ele tem que fazer, não parece ser alguém que é capaz de controlar as emoções dele, não parece ser capaz de moderar o tom. Ele é desse jeito, ele é essa pessoa intempestiva, essa pessoa irresponsável, e é como ele vai governar, provavelmente. Tem um artigo interessante que foi publicado na Folha também, de Celso Rocha de Barros, que é um sociólogo, chamado O Parlamentarismo do Difícil, no qual ele supõe que o que pode ocorrer agora é uma espécie de parlamentarismo informal. Então, assim, ignorar o presidente, que se dane o presidente, deixa lá ele falando as besteiras dele no Twitter, e vamos nós aqui no parlamento, vamos governar, vamos fazer a tarefa do presidente. Se ele não consegue fazer isso, nós vamos tomar a rédea da situação aqui e vamos passar as reformas, que inclui a reforma da Previdência, que pode até ser que eles melhorem a proposta do Guedes, ou que ressuscitem a do Temer. E também que eles mesmos negociem e passem uma reforma tributária, sem o presidente. Então, assim, vamos ignorar esse doido aqui, vamos ignorar esse maluco e vamos fazer o que a gente tem que fazer. Mas que seria ruim porque quem vai ganhar o crédito no final seria o Bolsonaro. Avança o que tem que avançar na cabeça dos parlamentares, mas, por outro lado, quem vai se beneficiar disso, quem se beneficiaria desse parlamentarismo informal seria o próprio Bolsonaro, que talvez garantisse a reeleição dele no futuro. E nesse mesmo momento o vice, o Hamilton Mourão, está nos Estados Unidos, né? E o Mourão, tá engraçada a relação dele com o Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro diz uma coisa e o Mourão vem e desmente. O Bolsonaro diz uma coisa e o Mourão vem e fala o contrário. E ele está agora nos Estados Unidos fazendo uma viagem lá para criar relações também no país, e ele faz uma estratégia muito diferente do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi lá para conversar com ideólogos, né? Ele foi lá conversar com o Olavo de Carvalho, foi conversar com o Bannon, então foi fazer uma visita ideológica. E o Mourão não, o Mourão foi tentar fazer uma visita mais diplomática, né? Conversar com republicanos, com democratas, conversar com a imprensa. Então, assim, o Mourão vem se propondo como uma saída viável para o Bolsonaro, como um possível substituto do Bolsonaro. Eu já falei em alguns momentos aqui como é difícil aceitar essa estratégia do Mourão, porque pode ser perigosa de fato. Ele vem com essa voz moderada, a voz da razão, e no final das contas pode ser muito mais complicada uma gestão do Mourão, um mouranismo aí, do que o próprio bolsonarismo. Porque o Bolsonaro é um pateta, né? Então, assim, ele não tem muito apoio das alas moderadas, não tem apoio da oposição, então tá todo mundo contra o Bolsonaro, tirando os radicais. Já o Mourão pode vir com essa imagem de moderado, de alguém com um discurso mais doce, e isso pode levar a um problema maior. Mas aqui só especulando, né? Porque realmente não sabemos nem se o Bolsonaro vai cair e nem se o Mourão vai ser pior do que o Bolsonaro. Inclusive, entrando nessa questão aí de cair ou não o Bolsonaro, que é um papo que tem sido já cogitado, já tem sido levantado
pela imprensa, em diferentes momentos, já se fala em impeachment em algumas circunstâncias, de quebra de decoro, com o Golden Shower, por exemplo. E eu quero aqui analisar com vocês uma enquete feita pelo Relatório Reservado, de 3 de abril. O Relatório Reservado é uma newsletter de economia, e eles fizeram uma enquete com seus assinantes, que são compostos por dirigentes empresariais, banqueiros, juristas, parlamentares, cientistas políticos e analistas de mercado. Eles fizeram várias perguntas, e a principal era a seguinte, olha: na sua avaliação, qual a probabilidade de o presidente Jair Bolsonaro não concluir o mandato? E a resposta deles é assustadora, pensando que são pessoas do mercado, pessoas que estão envolvidas com questões políticas, né? 69% dos entrevistados consideraram essa probabilidade alta ou média. 58% acham que é alta a probabilidade do Bolsonaro não concluir o mandato. E 11% acham que é média. É claro que isso é uma sondagem de sentimento, né? Não tem nada concreto, nenhum dado concreto, nenhum dado preciso. São o que essas pessoas envolvidas com o mercado e com política pensam, né? Sentem vendo esse cenário atual. 69% deles pensa que o Bolsonaro não vai concluir o mandato. E eles fizeram outras perguntas também. A segunda pergunta foi a seguinte, olha: caso você tenha considerado como alta ou média a probabilidade de um eventual afastamento do presidente Bolsonaro, qual é o principal grupo de pressão que poderia precipitar a abreviação de seu mandato? E 32% respondeu que o Legislativo faria isso, né? Proporia o impeachment do Bolsonaro, e 28% aponta o Judiciário como responsável por isso. Eles levaram uma análise histórica, né? No passado, quais foram os poderes que levaram o impeachment de um presidente. Então, assim, o Legislativo primeiro e depois o Judiciário. A outra pergunta que eles fizeram também foi: caso você tenha considerado como alta ou média a probabilidade de um eventual afastamento do presidente Bolsonaro, na sua avaliação, qual o principal motivo que levaria à eventual interrupção do mandato? 26% afirmou que seria o esgarçamento de relações com o Legislativo, enquanto 14% disse que seria falta de decoro. Ou seja, essa tensão aí entre o Executivo, entre o Bolsonaro e os parlamentares poderia ser, na opinião dessas pessoas, o fator principal para uma queda do Bolsonaro. E ainda eles avaliaram outros fatores de problematização do governo Bolsonaro, né? Fatores que levam a crises, que levam a uma desconfiança em relação ao Bolsonaro. Um dos fatores principais disso aí é a interferência dos filhos do Bolsonaro. 74% acha que é o alto fator de risco para o governo dele e 18% fator médio. E incapacidade de articulação política também é alta, né? 68% acha que ele não tem capacidade política, de articulação política, e 21% acha que é média, ele acha que é um fator de risco, né? Curiosamente, você também tem a pergunta aqui sobre o Olavo de Carvalho, né? A interferência do Olavo de Carvalho no governo. 51% acha que é alto o risco de afetar a imagem do Bolsonaro e 19% acha que é médio. Uso indevido de redes sociais. O Bolsonaro no Twitter, né? 71% acha que é alto o fator de risco disso, 16% acha que é médio. Perguntando sobre o Mourão, né? Se o Mourão poderia influenciar negativamente o governo do Bolsonaro, a maioria acha que não. A maioria acha que o Mourão não é um problema. 46% acha que é baixa a interferência de risco do Mourão e 28% acha que é médio. Também perguntaram sobre o caso Queiroz, né? Criminalização da família. 48% acha que é alto o risco de envolver o presidente e 29% acho que é médio. E por fim também perguntaram sobre performance negativa do ministério, né, dos ministérios do Bolsonaro. 49% acho que é alta influência, 31% acho que é média. E ainda fizeram uma última pergunta aqui, se eles acharam, né, esses analistas, essas pessoas envolvidas com o mercado e com política, se eles acham que o Bolsonaro está atendendo às suas expectativas na área econômica. E 82% não acham que o Bolsonaro está cumprindo o que deveria fazer em relação à economia. E 80% deles acredita que a popularidade do Bolsonaro vai continuar caindo. Então, assim, já começou impopular, já é o presidente mais impopular em início de mandato, e a tendência, segundo esses analistas, é que piore, é que cada vez fique mais impopular. Porque, como eu disse aqui, ele não é uma pessoa que parece ter noção da responsabilidade dele, do que tem que fazer e de como se comportar. Ele não entendeu ainda que ele é o presidente. E como vocês viram aqui, pessoas envolvidas com o mercado, com a economia e com política acham que o Bolsonaro não vai concluir o mandato dele. Isso exigiria uma mudança de postura radical do presidente, coisa que ele não parece estar disposto a fazer. Então, com base nesses artigos aqui, nessas pesquisas que a gente apresentou aqui, a gente pode ver que existem duas tendências aqui para o futuro do Bolsonaro. Por um lado, é que o parlamento resolve assumir a responsabilidade e governar a revelia do Bolsonaro, né? Vamos fazer o que ele não pode fazer. E isso pode ser bom para o Bolsonaro. Então, assim, é uma faca de dois gumes. E, por outro lado, uma radicalização do Bolsonaro, que vai continuar falando besteira no Twitter, que vai continuar inflamando as suas bases, inflamando os bolsonaristas. Então, assim, são duas forças opostas que vão continuar criando tensão e que, eventualmente, pode sim levar a uma queda do Bolsonaro.
por algum tipo de responsabilidade dele, algum tipo de falta de decoro, ou simplesmente porque é incapaz de governar e o parlamento resolva dar um fim a esse caos. E como vocês viram, ele desprezou essa pesquisa. Então, assim, não vou dar atenção, não me importa o que o Datafolha diga, não quer dizer nada. Ele despreza os dados, ele despreza as pesquisas, ele despreza as informações. Ele simplesmente vai ignorar isso e vai seguir fazendo como ele faz, já que é essa política do caos, essa política da irresponsabilidade e da ingerência. Há uma promessa que hoje ele vai dar um parecer final sobre o Vélez, né, no Ministério da Educação, se vai continuar ou não, se vai trocar por outra pessoa. Se trocar por outra pessoa, quem vai ser essa outra pessoa, se vai ser melhor, pior ou igual. Então nos resta esperar para ver o que vai dar nesse governo. Mas não há grandes expectativas, não há grande previsão de melhora. Bem, é isso, gente. Quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aqui. Primeiro sobre a pesquisa do Datafolha, né? Se representa alguma coisa que vocês estão observando também, uma queda de popularidade do Bolsonaro. Eu ouvi gente dizendo que os bolsonaristas desapareceram, né? Que os amigos que eram bolsonaristas estão quietos agora, estão quietinhos no canto ali, remoendo. Então, assim, o que vocês observaram sobre isso? Se vocês viram, de fato, uma mudança de percepção das pessoas em relação ao Bolsonaro. E também sobre essa eventual queda, né? Como indicada nesse relatório reservado. Se vocês acham que isso reflete também a sua percepção de que ele vai cair em algum momento ou se ele vai chegar até o final do mandato. Me diga o que vocês pensam sobre isso, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e eu vou deixar também na descrição aqui todas as referências que eu mencionei. Então até mais. Tchau!